Dando mais uma vez aqui a nossa reunião do CESA, reunião mensal nossa do CESA. Esse é um momento muito importante aqui para todos nós, com o convite aqui do Dr. Mark, ter aceito o nosso convite para participar da reunião. Mr. Mark, thank you. E um agradecimento especial ao Coraci, porque o Coraci que nos deu a oportunidade de aproximar o Mark com todos nós aqui. Coraci, muito obrigado aí. Há um ano que nós estávamos marcando essa reunião hoje, né, Coraci? E aconteceu, finalmente, né? Então, muito obrigado, Coraci, mais uma vez, pelo seu empenho, tudo isso, sua dedicação, sempre ao CESA, sempre presente, e que sirva de exemplo para todos nós. Assim como o Coraci trouxe também essa oportunidade de ouvir ao Mark hoje, caso vocês tenham, alguns dos nossos associados, alguma sugestão de algum nome, de algum tema, traga até nós isso aqui. Realmente nós estamos abertos a isso e a trazer as grandes discussões. Mas, aproveitando aqui, fazer antes uns comunicados gerais aqui, agora no dia 4 de outubro, nós teremos o terceiro encontro Norte-Nordeste das Sociedades de Advogados. Esse ano será em Fortaleza, no Ceará, numa sexta-feira, começamos às 9 da manhã e vamos até às 5h30 da tarde. São diversos os temas lá de interesse da Sociedade de Advogados e, como sempre, seremos pontuais aqui, tanto do início como do final. E assim depois pode aproveitar as belezas de Fortaleza aqui. Com certeza será um enorme sucesso, contando com a participação de vocês acima de tudo. Tá? E depois, em novembro, no dia 8 de novembro, teremos o primeiro encontro das sociedades do Sul e Sudeste, que faremos em Florianópolis, né? Perceberam que a gente só escolhe assim, lugares assim, desagradáveis para fazer isso, né? Eu até propus para ser em São Paulo, ninguém aceitou, eu não me conformo com isso, entendeu? Mas não tem problema. Mas também será um encontro muito interessante. E lembrando, logicamente, que o encontro Norte e Nordeste não é reservado exclusivamente para sociedades presentes no Norte e Nordeste do país, mas assim para todo o Brasil, da mesma maneira do Sul e Sudeste. Então será um enorme prazer recebê-los aqui. Bom, eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Flávia Lepic, que é diretora nossa do SINSA aqui, do nosso Sindicato Patronal das Sociedades de Advogados, para fazer uso da palavra, porque eu prometi que hoje falarei pouco, porque o que nós temos aqui é que ouvir o Mark efetivamente. Mas antes eu vou aproveitar para fazer dois avisos aqui, rapidinho, Flávia. Só alguma atualização, que nós já conversamos hoje no nosso almoço de diretoria e conselho, e depois, posteriormente, discutimos no nosso comitê tributário aqui também, o que vem ocorrendo aqui. Estamos com um grupo discutindo sobre a reforma tributária e quais os impactos das propostas existentes para as sociedades de advogados, para os prestadores de serviço em geral e especificamente para as sociedades de advogados. É muito importante a participação de todos nós. É como eu sempre falo e repito, não adianta simplesmente criticarmos. Nós precisamos ajudar a construir, nós precisamos apresentar propostas. E, efetivamente, é isso que esse nosso grupo do Comitê Tributário vem fazendo, discutindo, e nós vamos ampliar essas discussões aqui agora. Assim como nós temos também no nosso Comitê de Administração e Ética, há uma proposta de reformulação do provimento 94/2000, aquele que regulamenta a publicidade na advocacia, que também estamos com um grupo de discussão aqui, tratando para levar essas propostas para o Conselho Federal da Ordem. Então, nós pedimos a todos os associados, aqueles que não participam, eventualmente, da reunião do CADEP, que é o nosso Comitê de Administração e Ética, que comecem a participar, né, Clemência, logicamente, e que também tragam propostas para a gente, mandando um e-mail para o cesa@cesa.org.br, pedindo ali, falando, olha, tem algumas sugestões com relação à alteração do provimento que trata da publicidade na advocacia. Por favor, é importante que vocês tragam tudo isso a nós. Assim também como da reforma tributária. Tá ok? Então, acho que esses são os avisos principais aqui que eu gostaria de dar aos senhores. Tivemos uma excelente conversa, só para atualizá-los, com relação ao ISS, algumas discussões que estamos travando aqui com a Prefeitura de São Paulo e que também estão acontecendo em outros municípios também. São dois temas. A primeira delas trata o quê? A Prefeitura de São Paulo ela vem fazendo o desenquadramento das sociedades de advogados daqueles que atuam na arbitragem. Por quê? Segundo o entendimento da Prefeitura de São Paulo, como não é uma
uma atividade exclusiva da advocacia, é estranho ao corpo, e aí eles desenquadram daquele do pagamento por um valor fixo e querem sob o faturamento. E o pior, cobram retroativamente aos últimos 5 anos. Levamos essa discussão à Prefeitura de São Paulo, com o secretário municipal da Justiça, o Rubens Rissec, que sempre foi um ativo participante nosso aqui do César e hoje está lá na secretaria. Foi muito receptivo ali com as nossas propostas, levamos os nossos pareceres aqui, quer seja o parecer feito pelo Fernando Scaffi, professor da USP, que todos os senhores conhecem, que fez um parecer específico sobre o tema, e também o do Manesco, também, que também fizeram lá, o Floriano, tudo isso, fizeram um parecer específico tratando desse tema. E levamos esse material, assim como a decisão, aquele acórdão nosso da discussão do ISS, que travamos no Supremo, agora, foi no início desse ano, né, e que saímos vitoriosos ali naquela decisão do Supremo, que muito, ela se aproxima essa decisão exatamente do que vem ocorrendo aqui na Prefeitura, aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas com outros municípios também. As conversas estão bem adiantadas e acreditamos aí que em breve traremos novidades aí para sossegar a alma de todos nós, tá ok? E quando eu falo a alma, é o bolso também, né, Gisela? Assim, Gi, eu queria te agradecer também imensamente por você ter ajudado a preparar toda essa reunião aqui, eu sei, você e o Renato Grion também. Renato Grion, que é o outro coordenador nosso, também do Comitê de Arbitragem do César, ele teve uma viagem para a Ásia, estava tentando chegar, houve um atraso no voo dele hoje, ele mandou há pouco até uma foto aqui para a gente, uma gravação falando, olha, estou aqui no aeroporto em Guarulhos, não vou chegar a tempo. Então, aqui, ele está perdoado, que também aproveitei a oportunidade para trazer o meu querido amigo Gilberto Juste aqui, um homem que sempre lidou com a arbitragem, que sempre viveu o César intensamente, para participar aqui conosco da discussão. Obrigado, viu, Gibate, você ter aceito o convite aqui. Bom, agora eu vou passar as palavras a você, Flávia, por favor, para você poder fazer os anúncios do nosso Cinza. Boa noite a todos. Em nome da diretoria do Cinza, tem 2 grandes avisos para serem feitos. O primeiro deles é sobre o Prêmio Lumen, que prestigia e premia as melhores práticas de advocacia, um em termos de gestão e outro em termos de responsabilidade social. Então, são 2 tipos de prêmios, cujas inscrições vão até o dia 30 de setembro, próxima segunda-feira. Tá? Não tem não é nada de muita elucubração, é uma coisa simples e factível que as sociedades podem fazer, sejam as pequenas, médias e as grandes, que costumeiramente já participam. E a entrega do prêmio é sempre na festa de final de ano, bem no comecinho ali do mês de dezembro, né, Cagé? No dia 4, 3, né? Primeira terça-feira, é no dia 3, né? Dia 3, isso. E todos estão convidados a prestigiar e participar desses 2 prêmios. O outro aviso importante é que chegou o tão esperado colóquio de direito sindical do Cinza, que ocorre no próximo dia 8 de outubro, começa às 9 horas, com grandes nomes do direito sindical, serão discutidas questões presentes e futuras do direito sindical, direito coletivo, advocacia 4.0, questões de arbitragem bastante relevantes, sobretudo com o emaranhado de reformas que estamos passando ainda, né? Não houve só de 2017, estão ocorrendo outras, e os nomes são... Todos receberam o folder aqui também? Sim, acho que todos receberam os folders com os nomes descritos, e é um evento muito importante, que ocorre a cada 2 anos. Então, todos estão convidados a prestigiar, a participar, serão muito bem-vindos. Obrigada. Bom, Gi, agora passo a palavra a você, a coordenação dos trabalhos aqui. A Gisele vai servir como a nossa coordenadora aqui, e tanto o Gilberto como o Coraci depois serão os nossos debatedores aqui com o professor Mark. Okay, por favor. Muito obrigada, Cagé. Bom, primeiro, boa noite a todos. É um grandíssimo prazer estar aqui nessa mesa e apresentar o Mark, que realmente nos brinda com a sua presença aqui.
O Mark é o sócio que lidera a prática de contencioso e arbitragem do escritório Baker Hostetler. Ele esteve envolvido em alguns dos litígios mais relevantes dos Estados Unidos e também litígios internacionais. Ele é autor de diversos artigos e também do livro que está aqui comigo, Squeezing Silver, que é um livro que justamente em que ele relata a experiência dele em um desses litígios muito relevantes internacionais dos quais ele participou. O livro é realmente fascinante, até porque uma das grandes qualidades do Mark, que o faz um ótimo advogado e também um ótimo autor, é que ele é um ótimo contador de histórias, como vocês vão poder presenciar hoje. Ele nos ensina muito com essas histórias. E, por isso, acho que a gente tem uma oportunidade única hoje, que é não só ouvi-lo sobre a sua experiência com esse tipo de litígio, que é muito complexo, que é muito interessante, mas também ouvi-los falar, mesmo que para quem não necessariamente atue nessa área, seja na área de arbitragem ou então em disputas que envolvam múltiplos países, o Mark nos ensina muito sobre as habilidades, né? O tipo de habilidade que ele adquiriu na sua experiência nesse tipo de litígio é de grandíssima valia, até para a gente pensar como, às vezes, práticas de advogados em outros países podem, mesmo na nossa cultura jurídica, serem muito relevantes. Então, sem mais delongas, Mark, the floor is yours. Só uma observação. O Mark vai, imagino, dizer isso também. Ele gosta muito de ser interrompido com perguntas. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. Só peço que aguardem o microfone, tanto para a transmissão da pergunta, mas também para a nossa tradutora, e que falem devagar também, para que ela possa traduzir. Thank you, Gisela. So I'm going to get a little closer here. It's quite an introduction to follow. Nossa, muito obrigada. Live up to it. Eu espero fazer jus à sua apresentação. Hoje me pediram para falar sobre arbitragem. Então, por que falar sobre arbitragem? Se você vai falar sobre arbitragem, como que você faria isso? Se você se engajar em arbitragem ou for trabalhar com isso. E, ao final, eu vou falar sobre algumas estratégias e como. Eu estou aqui me ouvindo, então acho que eu vou desligar isso aqui. Ok. Bem, a primeira pergunta foi, por quê? Por que arbitragem? E a resposta é internacional. E eu falo disso principalmente na esfera internacional, é porque é a forma mais efetiva de conseguir que uma sentença seja executada em qualquer lugar do mundo, seja cumprida. Há uma convenção sobre o reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira, também chamada de Convenção de Nova York, assinada em 58. O Brasil, como sempre, demorou bastante para ter certeza que estava tudo bem, e em 2002 assinou. Há 160 estados signatários, o que significa que você pode pegar uma sentença arbitral, levá-la a qualquer lugar do mundo e ela será cumprida, ela será executada e reconhecida. O Brasil, então, hoje é considerado um país amigável à arbitragem. A Suprema Corte aqui já emitiu várias decisões que são bastante amigáveis em termos de arbitragem. Então, se as pessoas estão fazendo negócios no Brasil, vão dizer, eu quero fazer arbitragem, eu quero passar pela arbitragem, eu não quero fazer arbitragem com você, mas dependendo da força da sua parte, da outra parte, talvez você tenha que tomar a decisão de adotar a arbitragem. Então, vamos falar sobre como se proteger ou como engajar-se na arbitragem. Há também uma outra convenção, a Intra-Americana sobre Arbitragem Comercial Internacional. Vou contar para vocês, então, duas histórias, porque
a arbitragem tem se tornado tão popular. Uma delas é uma conspiração para manipular o preço da prata na década de 70. Na década de 70, estava entre 2 e 6 dólares e foi para 51 dólares por onça, e havia uma empresa peruana que tinha o monopólio para vender a prata do Peru e perdeu muito dinheiro em 10 dias. E eles não conseguiram se manter no mercado porque o Banco Nacional não tinha mais dinheiro. Tiveram que fechar suas posições com um prejuízo de 60 milhões de dólares. E, eventualmente, entraram com uma ação em Nova York que precisava de um advogado, e nós fizemos um julgamento, participamos do julgamento de 108 milhões de dólares por indenização. As empresas, a Merrill Lynch e várias outras, Continental Green, todas as grandes na época eram réis e disseram, olha, ninguém quer ficar do lado. Então, havia muito dinheiro envolvido e ganhamos. E o que acontece? O Hunt entrou em falência e conseguimos, então, 50 milhões na falência, mas havia ainda dinheiro sobrando. E quem, então, era um dos conspiradores? Alguém que vocês talvez tenham ouvido, Najib Narras. Então, nós chegamos para o julgamento aqui, era um julgamento americano, e na época falamos, vamos fazer cumprir essa decisão aqui. E, de fato, as cortes brasileiras, depois de anos, reconheceram a validade da decisão, mas foi difícil recuperar o dinheiro. Algum dinheiro foi recuperado, mas não foi na íntegra. E é isso que acontece com decisões judiciais. Você pega uma decisão judicial e pega uma decisão americana, uma decisão britânica, vai ser muito difícil fazer cumprir essa decisão em outro país, onde a parte pode estar, onde a parte que deveria ser executada está. Em seguida, tivemos outro caso com a Caterpillar, envolvendo o Brasil também. Vocês conhecem a Caterpillar, fabricante de equipamento. Eles tinham um agente brasileiro, entraram em litígio, envolvendo 20 a 30 milhões de dólares, e fizeram uma arbitragem. Nesse caso, a sentença arbitral saiu nos Estados Unidos, e quando ela foi transferida para o Brasil, ela foi executada imediatamente. E é essa a diferença entre um processo judicial e uma arbitragem. E é essa a principal razão que a arbitragem tem se tornado cada vez mais popular no mundo. Vou chegar e falar um pouco sobre a Convenção de Nova York. Basicamente, o que a Convenção diz é que é difícil você reverter uma sentença arbitral. Não é como uma apelação a um recurso, por exemplo. A arbitragem está prevista no contrato. Então, por exemplo, algum motivo para recusar o reconhecimento ou a execução de uma sentença arbitral é muito menor do que os motivos usados para executar uma decisão judicial. Então, aqui tem uma lista deles. Então, uma sentença arbitral, quando ela chega a outro país, essa sentença vai ser reconhecida e só não será reconhecida em casos muito específicos. Bem, agora vocês estão fazendo arbitragem, vocês estão usando arbitragem, seja porque você tem uma sentença arbitral a ser executada. O que as partes querem? A diferença entre um processo judicial e arbitragem é que a arbitragem é algo criado entre particulares, ou seja, ambas as partes podem criar o que elas quiserem. Você não vai, e muitas pessoas fazem isso, e simplesmente pegam uma cláusula padrão de arbitragem. Não, você pode pegar essa cláusula compromissária e desenvolvê-la. Você quer justiça? Coloca, todo mundo quer justiça. Você quer confidencialidade? Você coloca lá na sua cláusula compromissária. Você, por exemplo, quer uma ausência de interferência do governo. Você pode, sim, modificar o processo de uma forma consensual. E isso, muitos advogados têm que fazer. No meu escritório, por exemplo, em Houston, a gente convida as principais empresas na área de petróleo
para participar de um congresso sobre arbitragem. A gente conversa com os advogados dessas empresas petrolíferas e uma disse: eu acabei de tirar uma cláusula padrão de arbitragem. E aí você conversa com o prestador de serviço, que não tem a mesma força, né, e estão mais preocupados, eles dizem: não. Eu redigi essa cláusula cuidadosamente para conseguir justiça e eu vou fazer com que essa cláusula atinja os meus objetivos. Um exemplo que mencionamos durante o almoço hoje foi: e se eu for um prestador de serviço e estiver negociando com uma empresa de petróleo e eu simplesmente quero resolver o meu caso? E eu quero acessar um órgão que tome decisões. Como que eu faço isso? Bem, você insere isso na sua cláusula compromissária. Você precisa ter uma negociação primeiro, e nessa negociação precisa incluir o tomador de decisão. Então, talvez aí você consiga resolver o seu caso antes que ele vire um litígio, porque não vai valer a pena que a Phillips discuta com um prestador de serviço determinada quantia. Mas se alguém da meia gerência possa falar: eu não quero essa responsabilidade, mas se você falar com superiores, você consegue. Então, você coloca o que você quer na sua cláusula compromissária numa boa negociação. E, claro, a arbitragem também quer eficiência. Então, você redige uma cláusula que implique rapidez, baixo custo. Uma das reclamações sobre a arbitragem é que ela pode ficar cara, ou seja, você precisa talvez renunciar a algumas outras características, mas você pode reforçar baixo custo. Se você quer um árbitro ou 3 árbitros, há muitas razões para ter 3 árbitros, mas é muito caro. Talvez, então, seja melhor decidir por um. É claro que também é caro. Muitas pessoas reclamam nos Estados Unidos sobre o processo probatório. Vocês chamam de disclosure, de depoimentos, troca de informações e documentos. Isso, às vezes, é muito útil, mas pode ser muito caro. Então, não coloque isso na sua cláusula. Você, então, investe em ter uma arbitragem de baixo custo. Ou seja, você é responsável por criar o sistema com sua parte. E quando você faz isso durante a contratação, é muito mais fácil do que quando o litígio já está estabelecido. Você também pode querer previsibilidade, você quer árbitros especializados e respeitados. Por exemplo, eu sou presidente de um órgão de arbitragem em Nova York. E, por exemplo, 2 empresas estão em litígio e eu tenho empresas no ramo de grãos. Então, eu vou querer árbitros que conheçam o negócio, que conheçam a indústria. E, nesse caso, você vai querer alguém que conheça o negócio. Nesse caso, isso precisa estar na sua cláusula compromissária. Se você quer também estar confortável culturalmente, eu vou dar mais detalhes sobre isso, você tem a IBA, as regras da IBA, que são as regras padrões de processo durante uma década na arbitragem. Vocês, como advogados da Civil Law, às vezes isso aqui fica muito oral. Em geral, advogados da tradição romano-germânica acham que não é adequado. Então, isso pode estar na sua cláusula. O que você renuncia se você abre mão de quê? Se você escolhe ou você opta pelas cláusulas de processo da IBA. Depende do seu caso, depende no que você quer. Tudo isso pode ser redigido dentro da cláusula. Outra coisa que custa dinheiro são os recursos. E você não precisa ir para o judiciário, mas muitas pessoas de negócio precisam de um recurso ou querem um recurso porque não se sentem confortáveis com uma única decisão. Então, colocar um mecanismo de recurso também é bom. Se for muito caro e você estiver querendo priorizar o baixo custo, você não vai querer um sistema recursal. No Brasil, houve um atraso em se juntar ao meio da arbitragem internacional, mas hoje em dia o Brasil já é considerado um país amigável à arbitragem. Então, tem uma história de 96. Hoje,
há uma modernização. E o que isso significa para os negócios? Significa que empresas estrangeiras ficam mais confortáveis de entrarem no mercado brasileiro do que estavam no passado. Por exemplo, que vocês não têm há tratados para investidores estrangeiros. E, nesse caso, o Brasil ainda não aderiu, não tem esses tratados ainda, mas talvez esse seja o próximo passo para você ter um tratado modelo para investidores estrangeiros. Deixa eu mostrar agora, com alguns exemplos, como que isso funciona. Eu estava representando um fundo de private equity de Londres. Eles saíram de várias empresas grandes, estavam investindo em imóveis em Londres. E eles queriam conseguir mais investidores, então contrataram um agente de colocação americano. A imprensa falou muito sobre isso, porque havia algo chamado pay to play, que significa suborno de agentes públicos para contribuições de campanha. E como eles não queriam nada a ver com isso, falaram isso é proibido. E aí eles descobrem que esse agente de colocação está provavelmente envolvido em pagar propina. E aí eles querem cancelar o contrato e tem uma cláusula de arbitragem. Mas o que eles descobriram? Que aquela cláusula não tinha sido redigida com cuidado. A arbitragem diz que é preciso confidencialidade estrita em todas as disputas, ou seja, o agente de colocação teve uma ação contra cada uma das partes e não descobriu que havia uma ação contra cada uma das partes porque havia um compromisso de confidencialidade. Eles queriam também as regras de rapidez da GEMS. E como provar propinas ou corrupção é algo complexo, essas regras de agilidade não era a melhor opção, mas era o que estava na cláusula. Outra coisa que havia na cláusula é que não haveria uma fase de produção de provas detalhada. E aí foi o que prejudicou também. E a outra coisa é que a sede da arbitragem seria em Londres, o que também prejudicava o caso. O que aconteceu? Como nós também somos inteligentes, nós usamos leis de sistemas probatórios públicos e entrevistamos testemunhas e provamos que o agente de colocação tinha pago $75 mil para o governador de Montana para a campanha eleitoral, que introduziu isso em um investimento e no nosso fundo, no referido fundo. E a gente conseguiu provar esse desencadeamento dos fatos. E o que eu quero dizer aqui é que fato ganha as ações. E muitos dos meus advogados no sistema da Civil Law dizem, não, isso não é verdade. Mas os advogados da Common Law falam, os fatos, sim, eles fazem e sustentam o caso. Isso é básico, porque se você olha para os dois sistemas, o sistema da Common Law foca muito mais no desenvolvimento mais pragmático, porque a gente, claro, está baseado mais no precedente, e no Civil Law menos, porque vocês olham para um código e há menos desenvolvimento factual. E o desenvolvimento factual, nesse caso, teve um papel primordial. Nós perdemos no tribunal arbitral porque eles não estavam impressionados o suficiente com a quantia paga ao governador. E, claro, porque eles não eram investidores do fundo. A gente, então, a gente recorreu. E, como eu digo, os fatos ganham as causas. O juiz ficou tão ofendido que esses caras iam escapar com corrupção. Ele, então, reverteu a decisão. E nós suamos muito para conseguir. Mas isso demonstra o que você consegue fazer, tanto de uma forma honesta ou desonesta, como a cláusula arbitral. Uma cláusula arbitral completamente inadequada, se você não presta atenção para a cláusula compromissária. E a sua parte também não. Se você não, a parte oposta pode tirar vantagem da redação dessa cláusula. Como que você desenha ou projeta seu próprio sistema arbitral? Você precisa escolher o foro, a língua, os árbitros. Quem são eles?
quais são as qualificações e a especialidade dos árbitros. Vocês querem apenas alguém que seja um bom árbitro ou que conheça o setor? O método para escolher árbitros, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu, por exemplo, tenho um ponto de vista que a forma tradicional de fazer isso traz com que árbitros não sejam escolhidos da forma mais adequada. E eu já discuti muito, e hoje em dia tem alguns estudos mostrando que eu estou certo de que podemos falar um pouco sobre métodos diferentes de escolher árbitros. Onde será a sede da arbitragem? Isso tem a ver com o lugar em que as testemunhas estão, onde as partes estão, os executivos, por exemplo, e a lei processual, por exemplo. A gente tem regras processuais da IBA, as regras de Praga, tudo isso você pode alterar ou modificar. Aqui, eu sou parte do CPR. Nós temos um instrumento que mostra a estrutura de várias cláusulas compromissárias. E se você estiver redigindo uma cláusula compromissária, essa informação aqui dessa ferramenta é muito útil. Há muitos órgãos tradicionais. Qual será o fórum? Pode ser o AAA, pode ser o ICDR, ICC. Há muitas escolhas. A arbitragem está no mundo inteiro. Temos muitos tribunais arbitrais aqui mesmo, mas estão em todo lugar. E eles concorrem uns com os outros, ou seja, o custo está baixando. Mas também há diferentes exigências para ingressar em cada um. Singapura, por exemplo, está muito popular e muito competitiva, porque é considerado um local neutro. E a ICC está lá também. O SIAC estava lá, mas o ICC e outras agências estão também indo para Singapura porque é competitivo. Bem, falamos sobre processo. Eu escrevi um artigo porque eu fiquei muito bravo um dia, com muita raiva com o resultado de uma arbitragem. E se tornou um capítulo desse livro. Significa going first makes a difference, que é ir primeiro faz a diferença. Mas o processo também faz diferença no resultado, ou seja, vale a pena pensar no processo, isso vai fazer a diferença? Deixa eu falar então um pouco sobre as regras da IBA e das regras de Praga. As regras da IBA têm cerca de 10 anos. Certamente a forma mais tradicional, adotada há 10 anos, é considerado um meio termo entre o sistema da Common Law e o sistema da Civil Law. Por outro lado, muitos advogados da Civil Law não se sentem confortáveis nesse sistema, porque tem Common Law demais nele. Então, o que você tem aqui na IBA é que você tem petições escritas, incluindo depoimentos por escrito. Você tem uma audiência para cross-examination, para perguntas às testemunhas. E você tem aqui, por exemplo, um juiz que controla tudo. Ele que decide nas regras inquisitoriais se você vai estar tudo escrito. As regras de Praga encorajam tudo feito em papel, nada de testemunhas, nenhum tipo de audiência e nenhum tipo de processo ou oportunidade para reperguntas. Tem muito mais similaridade com o seu sistema. Isso talvez seja confortável, mas você precisa reconhecer que quando você opta pelas regras de Praga, você abre mão de determinadas coisas. Eu considero que essas regras, elas têm uma natureza indicativa, porque você pode mudar, você pode dizer, olha, nós vamos ser influenciados pelas regras da IBA, nós vamos ser influenciados pelas regras de Praga, mas nós vamos ajustar o processo para atender melhor o nosso contexto. Então, numa disputa envolvendo contratos, pode ser que a forma escrita seja privilegiada. Ótimo, mas o que acontece se o caso
envolve uma disputa se havia ou não um contrato, e tudo aconteceu numa reunião. Como que você vai adotar as regras de praga se não há nada por escrito? Por exemplo, como que vai ser decidido nesse caso? Assim, talvez seja essencial haver uma audiência. Será que o árbitro vai fazer todas as perguntas? Ou você vai escolher que os advogados também vão fazer perguntas? E a razão pela qual os advogados deveriam fazer perguntas é porque eles conhecem melhor o caso do que o próprio árbitro. E o que eu digo é, vocês escolhem o processo, vocês modificam. Eu, como árbitro, por exemplo, nunca digo, olha, vou fazer assim. Não, eu sempre falo para as partes como vocês gostariam de fazer e se eles concordaram, as partes concordarem, a gente faz a forma que elas escolheram. Eu não ajo como um ditador. Eu me sinto desconfortável dizer, é o presidente do comitê arbitral que vai decidir. Mas se você está confortável em fazer assim, pode ser que você prefira que alguém dite as regras para você. Uma das perguntas que eu tive é se as audiências orais fazem a diferença. Tudo bem ter tudo por escrito? E eu fiz umas pesquisas e eu vi que não tem tanta coisa assim sobre isso. Mas há princípios psicológicos que se tornaram mais importantes na advocacia. E eu vou começar a ler mais sobre psicologia, porque há muitos estudos em psicologia, consultores, psicólogos, né, que atendem. Vocês devem ter visto que nós temos júris nos Estados Unidos e há empresas que fazem júris simulados para estudar e para ampliar o entendimento do funcionamento da mente humana. Mas o que eles começaram a estudar é uma audiência oral faz a diferença, e é um estudo na Inglaterra que foi num caso de subsídio de subsistência para deficientes, que concluiu que há uma probabilidade 2,7 vezes maior de serem bem-sucedidos nesses casos se houver uma audiência oral, se houver produções de prova de uma forma oral, depois que as pessoas se colocaram na frente do órgão decisório. Eu tenho certeza que aqui não era um árbitro. Houve também um outro estudo informal de um juiz da Suprema Corte que dava uma nota para os advogados. E quando os advogados apresentavam seus casos de uma forma oralizada melhor, eles ganhavam a ação com mais probabilidade. Então, vocês têm a oportunidade de dizer, olha, o meu cliente, ele é um cara muito simpático, é um cara que vai se sair muito bem no depoimento. Ou seja, vai ser melhor fazer uma audiência. Você, então, se dá a escolha na sua cláusula compromissária de que talvez você queira orientar-se pelas regras de praga, mas você poderá incluir audiências orais se necessário. E eu vejo que há muitas cláusulas que digam, o tribunal será orientado por tais regras, mas não vinculado a elas. Eu, por exemplo, não acho que as regras IBA sejam ideais. Por quê? Porque você vai para a audiência e o que acontece é... que só tem as reperguntas, ou seja, o autor não tem a oportunidade de contar sua história na audiência, só o réu. E eu estava numa audiência, por exemplo, e tinha um advogado que dizia, sim, é a mesma coisa que acontece. A testemunha dá uma declaração por escrita e aí o réu sequestra a audiência. Porque o que faz um advogado que é hábil em contar histórias? Ele usa aquela testemunha, o tribunal inteiro ouve, e o impacto maior vai ser muito mais o depoimento oral do que do que as reperguntas que foram feitas de forma oral, do que os depoimentos por escritos. É claro que a gente torna
a arbitragem mais barata se você tem um depoimento por escrito. Por outro lado, não haveria a oportunidade de todo mundo contar sua história. Ou seja, você tendo consciência disso, ciência disso, você vai saber qual vai ser o impacto dessa decisão e talvez adotar as normas de praga seja para acontecer de uma forma de orientação, porque eu quero contar minha história na audiência, porque uma audiência faz sim a diferença. Então, deixe essa oportunidade em aberto. Falamos sobre as qualificações. E quando eu falo de advocacia, é que você precisa conhecer o seu público. Uma história que foi no caso Hunt, mencionado no início. Nós fizemos um júri simulado. Tínhamos 3 júris e eu fiz a parte do autor, eu defendi o autor e meu colega defendia o réu e fizemos toda a discussão sobre a manipulação do preço da prata e foi ali que a gente parou. E os jurados voltaram e falaram, o que aconteceu com o bilionário que comprava muita prata? Então, a gente acrescentou outro elemento. A gente falou, mas eles mentiram para as agências reguladoras. Ah, agora. Então, se eles estão mentindo, alguma coisa está errada. Ou seja, tivemos que explicar para um juiz, para os juízes leigos, sobre as complicações da manipulação do preço da prata. Mas a gente conhecia, naquele momento, o público de uma forma muito melhor. E nós, então, demos mais ênfase na informação de que aquele sujeito estava mentindo, em vez de falar da quantidade, em vez de ressaltar a informação de que ele havia comprado uma grande quantidade de prata. Então, primeiro, você pode escolher o seu público, e você escolhe o seu público num sistema arbitral. E uma das coisas que me incomodava, e eu tive essa experiência tanto como advogado e como árbitro, é que a forma tradicional de fazer isso é que uma parte escolhe um árbitro, a outra parte escolhe o seu árbitro, e aí esses 2 árbitros escolhem um presidente. O problema desse sistema, eu sinto, é que isso deveria ser neutro, mas você sabe quem te indicou, e você sabe quem te indicou. E você tem que ser neutro. Ah, eles me indicaram, então eu tenho que ir para o lado deles. Eu tinha brigas públicas sobre isso. E aqui, em reuniões como essa, por exemplo, árbitros experientes dizendo, mas as partes têm o direito de escolher o árbitro, eles têm que ter esse direito respeitado. Mas hoje, há estudos que mostram que árbitros indicados por uma determinada parte tendem a decidir em seu favor. Há estudos. Ou seja, precisamos pensar numa outra forma de indicar árbitros. E hoje, eu me sinto muito mais confortável quando eu não sei quem me indicou. Um processo anônimo, ou seja, quando uma instituição indica, ou seja, a instituição dá um campo de escolha para as partes, mas quem faz a nomeação, a indicação final é a instituição. E isso faz uma diferença. Isso pode fazer uma diferença no resultado. O outro ponto, que as regras de praga têm menos ênfase nos fatos, e eu acho que fatos sim ganham os casos, mas outra coisa que eu acho que ganha as ações é a mensagem. Eu fui para um congresso sobre arbitragem e o advogado de Martin Luther King estava lá. Ele era embaixador da ONU pelos Estados Unidos e ele estava contando histórias sobre sua carreira. E ele disse, sabe, o presidente foi eleito porque havia 17 candidatos que não tinham uma mensagem. E é verdade, isso mesmo. O Trump tinha uma mensagem, os outros não tinham mensagem. A mesma coisa com profissionais do direito. Quais são os fatos e quais são as suas mensagens, ou qual é a sua mensagem para ganhar o seu caso. Deixa eu dar um exemplo antes de passar para o tema da cross-examination, ou reperguntas.
As mensagens ganham casos. Eu representei o Peru nesse caso da dívida externa. O Peru recebeu uma ação de 180 bancos por 4 bilhões de dólares porque eles não tinham conseguido pagar durante a crise financeira de 83. E houve uma mudança na administração. O presidente da época não negociava com os bancos. Os bancos, então, foram obrigados a entrar com a ação. E o Peru, então, está com uma enxurrada de ações de vários países, em Nova York, principalmente. E o principal banco disse, há um novo governo agora, isso foi quando Fujimori entrou, eles estão mudando a economia, estão prometendo negociar conosco, nós vamos, então, nos abster. Aí depois vem um hedge fund e diz, tudo bem, vocês querem fazer isso, vocês são grandões. Eu não, eu quero meu dinheiro agora. E isso ia interromper e atrapalhar toda a negociação, porque todas as negociações interessavam a todos. Então, o Peru não conseguiu pagar, a lei era óbvia, a gente estava num país de civil law, eles não pagaram uma nota promissória, o que fazer? Entrar com julgamento, claro. E aí eles estariam tentando penhorar bens, enfim. Eu disse, o que a gente precisa aqui nesse contexto? O judiciário não precisa decidir agora, porque eles controlam a pauta. A corte pode decidir hoje, pode decidir amanhã, ou a corte pode decidir daqui a 6 meses. Por que eu não peço o juiz para decidir daqui a 6 meses e a gente vai ter 6 meses para pensar na situação? Isso só não ia ganhar a ação, mas eu criei uma mensagem que essa inadimplência tinha sido criada por uma crise financeira da Wall Street, o que era verdade. 50 países estavam inadimplentes. Nem os advogados, nem os juízes que não gostavam de Wall Street deixaram de entender. E eu disse depois que o Peru está seguindo todo o que o FMI diz para fazer. Então, por quê? O que fazer? Vamos dar um tempo para o Peru. E o juiz entendeu, sim, vou dar 6 meses. Trabalha aí na economia e vamos lá. E aí eu chamei os advogados e que por acaso era da França. E eu falei, olha, stay the lawsuit significa suspender uma ação judicial. A gente não faz isso aqui na França. E eu falei, vai para o seu juiz e fala para ele que ele vai estragar um acordo enorme internacional e acabar com a economia do Peru se ele não suspender essa ação por 6 meses. Isso aconteceu na França. Eu falei, por favor, faça isso. E eles tentam, voltam 2 dias depois, eles falam, olha, o juiz disse que tudo bem. A mensagem funcionou. O fato e a mensagem funcionaram. É esse o exemplo. Você precisa pensar claramente na mensagem que você vai transmitir. E agora, por que as pessoas não gostam de cross-examination ou reperguntas? Eu não vou conseguir dar uma aula elaborada sobre a questão, mas o que eu vou dar são alguns exemplos, algumas coisas que já aconteceram em casos nos quais eu estava envolvido, quando a cross-examination, as reperguntas fizeram a diferença. E os documentos e documentos por escrito apenas não teriam provado o caso. John Henry Wigmore era um grande advogado britânico e ele tem uma frase famosa para advogados do sistema da common law, é que a cross-examination é, acima de qualquer dúvida, o maior mecanismo jurídico inventado para a descoberta da verdade. E aí tem um árbitro em Milão que me disse, cross-examination é uma perda de tempo, um desperdício de tempo. Quem concorda com esse cara da segunda fala? Muitos de vocês? Eu imagino que sim. Eu faço, então, reperguntas do Paul Singer. Talvez vocês não conheçam, mas ele comprou
a AT&T por 2 bilhões de dólares e está querendo dizer que ele manda na AT&T. Mas antes disso, ele tinha 2 bilhões de dólares da dívida argentina, que demorou 15 anos de ação judicial para receber. E depois ele conseguiu receber há 2 anos, mais ou menos. Ele não aprendeu a lição que eu tentei ensinar, porque ele tentou atrapalhar a negociação da dívida do Peru. E ele disse, olha, eu quero receber antes de todo mundo. E, por exemplo, em Nova York, tem uma lei que diz, se você compra uma dívida apenas para entrar com uma ação judicial, isso é ilegal. Então, nós estávamos lá durante o litígio. E eu pergunto para ele, uma possibilidade que você viu antes de comprar a dívida peruana era que a dívida seria paga integralmente à Elliott, é certo? Ele disse sim. E você acreditava que isso aconteceria pelo Peru pagando integralmente ou você processaria o Peru, correto? Aí ele disse, ou uma negociação. Eu poderia ter perdido o caso ali, se isso tivesse tudo escrito. Mas eu já sabia, porque eu estava preparado para o depoimento. Aí eu digo assim, eu pego então o que está escrito e eu falo, olha, como que eles sabiam que eles receberiam integralmente? O Peru pagaria integralmente, ou nos pagaria, ou seria processado. E a minha pergunta, esse então foi seu depoimento? Ele disse sim. Então, eu provei que ele tinha comprado a dívida do Peru apenas para processar, para entrar com o processo. E aí eu consegui comprar para o Peru, ganhar mais tempo para o Peru, para ele negociar com 100 e tantos credores. O Tribunal Recursal acabou reformando a decisão, mas isso já era com o tempo. E então, o cliente recebeu o que ele precisava, o meu cliente, que era tempo para negociar. E isso aconteceu e só foi possível nas reperguntas. Eu tive isso. É claro, os documentos não teriam sido suficientes. Você pode fazer reperguntas que diz uma coisa no depoimento e a história mostra a outra coisa. E aqui fez uma grande diferença naquele caso. E nós ganhamos o julgamento no final. Aqui tem outra. Eu era um jovem advogado defendendo o serviço secreto. E o cara aqui é o Ron Galella, que é um paparazzo. E naquela época, ele perseguia Jacqueline Onassis e seus filhos para, obviamente, tirar fotos. E eles odiavam isso, eles odiavam o Galella. E o serviço secreto, que estava defendendo ela na época, interferia. Então, ele entra com ação contra, porque ele fala, eu tenho liberdade de expressão, eu posso tirar foto de quem eu quiser. E ela dizia, não, eu quero uma medida de proteção, que ele fique longe de mim. E a minha parte nisso tudo, foi a primeira coisa que eu fiz na minha carreira, eu recebo uma pilha de relatórios do serviço secreto, mostrando o quanto o Galella amedrontava as crianças e colocava as crianças em perigo. Então, eu escrevi, pedi medidas para as crianças. As crianças fazem depoimento por escrita e esses depoimentos aparecem em todos os jornais. E aí eu penso assim, pronto, minha carreira está acabada aqui, antes de ter começado. Mas então você tem um advogado aqui que está fazendo as reperguntas para Jacqueline Onassis. E ela ganhou. Ela era muito inteligente, mas essa troca aqui mostra que um profissional pode fazer uma pergunta com base no que a vida de fato é. Eu vou ler, depois eu explico. Quando você estava deixando o restaurante com o seu marido, o senhor Galella aterrorizou a senhora? Sim, senhor. O seu marido também estava aterrorizado? Meu marido não está aterrorizado de nada. Era o Aristóteles Onassis, o marido dela, que era o bilionário grego, com quem ela se casou após se casar com
após ficar viúva de John F. Kennedy. Então, o marido dela nunca está aterrorizado, que você acredita nisso, sem dúvida. Depois que a senhora ficou aterrorizada, a senhora reclamou com alguém? Sim, ao meu marido. A senhora reclamou à polícia? Não, senhor. A senhora sofreu alguma lesão com o esbarrão? Eu estava com medo, eu fiquei com medo. Mas você teve alguma lesão? Não. A sua roupa foi danificada? Não, senhor. Qual seria a conclusão? Ela então está enfatizando que estava aterrorizada pelo senhor Gallela. O que você também vê, através dessa interação, é que tem uma questão chave jurídica, que eu estou dizendo, eu não consigo andar pelas ruas. E ele diz, eu posso ir a todo lugar. Ela está mesmo aterrorizada? Ele realmente é uma pessoa aterrorizante, tirar fotos? Isso traz uma questão constitucional. Ou seja, de um lado, diminui a credibilidade dela, porque isso mostra para ela o que seria, de fato, aterrorizante, seria uma lesão física, por exemplo. Então, essas reperguntas foi efetiva, porque trouxe as questões questionais. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu no final, porque aqui está uma foto dele na velhice vendendo fotos da Jacqueline Kennedy. E os filhos também. Mas foi uma ação muito interessante. Mais um. Esse aqui é o caso Hunt. À esquerda, você tem a acumulação de prata, mostrando o preço. E aqui, essas caixas são as reuniões da quadrilha, digamos assim. E o que a gente fez? A gente rastreou os movimentos de Bunker Hunt, pegando recibo de hotel, recibo de passagem aérea, recibos fiscais, e a gente cruzou isso com o cunhado do rei Abdullah e Najinahas também, e outros banqueiros suíços. E o que a gente demonstrou foi que eles estavam fazendo common trading durante as reuniões. Mas como que a gente prova a formação de quadrilha? Um recibo não comprova que eles estavam conversando. Mas se você tem reperguntas, o que acontece, ela não é que nem é na televisão. Não tem que ser dramática. Ela tem que provar um ponto. Então, aqui, eu estava conversando, perguntando Nelson Bank. Eu, então, mostrei um recibo enquanto eu estava andando pela sala de audiência e perguntei, o senhor reconhece a sua assinatura? Ele disse sim. É uma conta de uma viagem de junho de 79, de Dallas para Hamburgo e depois para Paris. Foi aqui que o senhor encontrou com o Sheikh Moussaleh em Hamburgo? Ele admitiu que ele encontrou com o Sheikh, mas ele negava, ele não lembrava onde eles tinham ido. Aí ele disse, acredito que sim. E o senhor então seguiu para Paris, certo? Sim, diz Paris, o recibo. Mas eu não tenho certeza que eu fui lá, porque é frequente ocorrer de eu mudar de aeronave. Eu estava preparado para essa resposta dele. Então, eu andei de novo pela sala de audiência e eu abanei um recibo da American Express. Era quase como se eu estivesse mostrando a arma do crime, uma faca ensanguentada. E eu pedi, o senhor identifica sua assinatura aqui? O senhor encontrou com o Sheikh Moussaleh, depois o senhor ficou no Hotel Bristol em Paris, junto com Najinahas, inclusive. Ele disse, sim, ele tentou negar, mas até o juiz sabia que era o Hotel Bristol. Mas eu não consegui que ele encontrou com Najinahas. Então eu disse, o senhor se encontrou com o Sheikh Moussaleh e depois ficou no Bristol. Aí ele disse, acredito que sim, era o período da French Derby e do French Oaks, e todo mundo assistia corridas de cavalo. Então o senhor viu Najinahas naquela época? Ele admitiu, sim, eu me lembro de tê-lo visto. Então aí colocou os dois juntos. Isso então completou a cronologia de ele se reunir com o Sheikh,
depois entrar numa sociedade, numa empresa nas Bermudas, e isso era um dos pilares da quadrilha. A outra era que na Ginarras estava envolvido, e aí você compara com o trading, com os padrões do trading, começaram a negociar paralelamente, e isso então fica mais convincente. Isso seria impossível fazer isso só com os recibos. As reperguntas foram fundamentais. Bem, o que você faz então? Você ganha o caso. O que acontece? Você tem uma sentença. O que você faz com essa sentença? Você quer receber seu dinheiro, você quer executar, o outro lado não quer pagar. Então, você precisa compreender o sistema financeiro. Aqui é um bom exemplo. Nós temos uma sentença numa arbitragem canadense entre uma empresa aérea canadense, de telecomunicações da Carolina do Norte e o fornecedor de equipamento de Taiwan. A empresa de North Carolina ganha uma sentença de 10 milhões de dólares, aí a empresa diz, não estamos em Taiwan, e infelizmente isso aqui foi tudo pouco justo, nós não vamos pagar. Ok. Um outro escritório tinha conduzido a arbitragem, e cobraram do cliente 800 mil dólares para procurar bens, não acharam bens, chegaram até nós e nós dissemos, vocês já olharam a Bolsa de Valores de Taiwan? É uma empresa grande. Essa é uma empresa grande, então vamos para a Bolsa de Taiwan. E lá a gente consegue o balanço financeiro. E aí eles têm parte de uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, porque negocia na Bolsa de Nova York também. E essa empresa diz, sim, eu tenho, mas esses certificados das ações estão em Taiwan, mas não é assim que o mercado funciona. O mercado funciona da seguinte forma, é que as empresas de clearing controlam todas as ações. Ou seja, a gente pega a sentença, leva para o judiciário americano em Nova York e a gente executa ali. E a gente consegue 5 milhões em ações que eles estavam achando que estavam em Nova York, em Taiwan, perdão. Os balanços financeiros também mostravam que eles organizam os negócios de Nova York em uma subsidiária das Ilhas Virgens. Então, a gente vai até lá, que, claro, não é o lugar mais fácil de de obter medidas judiciais, mas a gente conseguiu uma medida contra uma subsidiária que demonstrava que essas empresas tinham patrimônio lá e ali conseguimos obter o restante. Ou seja, se você consegue rastrear o dinheiro, você chega à possibilidade de execução. Eles tinham transações e negociações em dólares, ou seja, tem que passar pelo banco americano, pelo Banco Central americano. Ou seja, você não pode deixar isso passar. E, por outro lado, você também consegue obter informações a partir do direito de produzir provas a partir dos bancos e buscar os bens em outros lugares. E você consegue isso com o conhecimento do sistema financeiro. Nós representamos o Trust Bernard L. Madoff, que fez o negócio Ponzi maior do mundo. Há clientes que achavam que tinham 65 bilhões em patrimônio. Eles tinham 17 bilhões que eles de fato investiram. E então eles faliram durante a crise financeira. Eu estou exagerando. Nós conseguimos executar 14 bilhões desses 16. Desculpe, eu falei 17, é 16. É a quantia total, 16 a 17. Se você sabe como o sistema financeiro funciona, você consegue chegar aos ativos. E se você tem uma sentença arbitral, você consegue levar essa sentença em qualquer lugar e executá-la no mundo inteiro. Então, essas são as minhas histórias de hoje. E eu gostaria de receber perguntas de vocês, ou se vocês quiserem discutir algum ponto, por favor. Nós tivemos várias discussões durante o almoço, ninguém concorda com 100% com o que eu falo. Alguma pergunta?
Pergunta ali no final, no fundo. Não, ninguém? Bem, obrigado a todos. Well, Mark, first of all, thank you so much. It's really an honor to have you here. For all of you who don't know Mark well, I have to say that he's one of the most reputable and knowledgeable arbitration practitioners around the world, so it is absolutely a privilege to have Mark with us. And before I switch to Portuguese, let me tell you that it's quite important for all of us to listen to your stories and learn from your skills. But I'd like to address some issues with respect to domestic arbitration in Brazil and how these skills could be inspiring on us to develop arbitration in our country. So if I may switch to Portuguese, if you don't mind. Go ahead. Yeah, I can listen. Mark. 1 second, please. Eu tenho certeza que todos nós aqui hoje à noite pudemos ver em 1 hora o que tem de mais sofisticado e mais talentoso no trabalho de um profissional da arbitragem no âmbito internacional. E eu queria agora fazer algumas perguntas para o Mark. Como que nós, no Brasil, apesar de todo o desenvolvimento que nós já tivemos em arbitragem nos últimos 20 anos, podemos sorver dessas habilidades e desse talento para arbitragens aqui no Brasil, domésticas, porque nós sabemos que o Brasil cresceu muito em termos de arbitragem internacional, operações internacionais, no interesse de investidores. Mas, Mark, ainda para grandes negócios no Brasil, a arbitragem ainda é algo um pouco inacessível para a maioria das empresas e para a maioria dos advogados que as representam. E temos no Brasil instituições arbitrais já bem estabelecidas. Eu vi na sua lista várias entidades arbitrais e devo confessar que fiquei um pouco sentido de não ver algumas câmaras arbitrais e instituições arbitrais já bastante respeitadas aqui no Brasil. Por exemplo, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Centro de Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Centro de Arbitragem e Mediação da AmCham, da American Chamber, em São Paulo, a Camarb, que é o Centro de Arbitragem em Belo Horizonte, CBMA, crescendo muito no Rio de Janeiro. Nós temos a Arbitac, em Curitiba. Nós temos a Fundação Getúlio Vargas, que tem um centro de arbitragem também bastante preparado. Então, nós temos, no universo doméstico, já uma estrutura bem desenvolvida nos últimos anos. E nós olhamos para essas experiências e talentos de um arbitralista, do seu conhecimento e da sua atuação, e nos perguntamos, o que falta para nós, no Brasil, para tornar a arbitragem mais acessível, mais, eu vou dizer também, menos custosa, evidentemente, mas mais efetiva, para que a arbitragem no Brasil alcance o sucesso que o Brasil está tendo na arbitragem internacional. Como você poderia nos dar alguma luz nesse aspecto? O que eu diria, com base na minha experiência, é que trata-se de um processo de educar o público, ou seja, você precisa que os advogados que fazem contratos introduzam uma cláusula compromissária. É mais controverso, claro, na área trabalhista, no Brasil, nos Estados Unidos também. Por outro lado, há uma luta hoje que ocorre em que os democratas e o Congresso aprovaram uma lei dizendo
que na arbitragem trabalhista é mais delicado, porque os funcionários acabam ganhando 2/3 dessas ações, ou seja, é necessário algum meio termo. Você pode ter em ações do consumidor, em áreas trabalhistas, mas é claro, são áreas mais reguladas. Mas a primeira coisa é que você precisa entrar em contato com os advogados corporativos. Em segundo lugar, quando a gente estava falando com outros colegas, é que as agências de arbitragem tendem a ser pouco flexíveis. Tem suas regras e você não pode, ou pelo menos o pensamento é que você não consegue mudar a cláusula de arbitragem, em vez de para que ela se adapte à situação. Talvez isso seja necessário dar uma flexibilidade maior para abranger mais situações. E eu me defendo, desculpem, é verdade, há muitas brasileiras. Mark, thank you so much for this very enlightening lecture. I'll also switch to Portuguese for my question. Mark, você tem uma vasta experiência em litígios envolvendo entidades estatais, certo? Que têm, portanto, as suas peculiaridades. Inclusive, você é bastante atuante em arbitragens de investimento, né, baseadas em tratados de proteção de investimento, que permitem expressamente a arbitragem entre um ente privado e um ente estatal. No Brasil, como você sabe, a gente ainda não tem esse tipo de tratado, mas a arbitragem contra entes estatais, contra a administração pública, vem crescendo cada vez mais. E um fenômeno que se pode observar é que as arbitragens tidas como comerciais, né, passam a ter um elemento que é, de certa forma, um elemento comum nas arbitragens de investimento, que é um questionamento, no âmbito da arbitragem, sobre algo que é um ato do Estado, que é, por exemplo, um regulamento, algo que não é exatamente dentro do contrato, mas que influencia diretamente na execução ou na remuneração do contrato. Isso está se tornando, enfim, tem alguns casos paradigmáticos no Brasil em que isso aconteceu. Eu, enfim, gostaria de perguntar um pouco qual é o tipo de desafio que você, na sua prática, encontra quando lida com o Estado, seja defendendo os Estados ou contra eles, e que tipo de questões tem, assim, que desafios mesmo você encontra e quais são os seus conselhos para nós, advogados, quando lidamos com entidades do Estado. A gente, no Brasil, passou desde inicialmente um questionamento sobre se era possível ou não que as entidades, os entes de administração se submetessem à arbitragem. Essa questão foi superada e hoje nós temos novas questões. Então, como é que se dá publicidade a uma arbitragem que tem um ente estatal envolvido, ou mesmo essa questão do que é arbitrável do ponto de vista objetivo. Então, eu queria ouvi-lo um pouco a esse respeito. Okay, so let me start in the international context. Bem, no contexto internacional, eu mencionei que há 200 e tantos tratados e o Brasil não tem nenhum. Quando nós falamos com os nossos clientes, nós sabemos que eles buscam tratados como um elemento, como um dos elementos que eles consideram ao determinar onde vão investir. Esses tratados começaram, o NAFTA, por exemplo, foi o terceiro tratado. Começaram na década de 90 e eram muito amplos. Em anos recentes, houve centenas de casos contra países, e os países começaram a reclamar, porque eles não estavam gostando do processo, porque eles estavam perdendo. Na realidade, eles não estão perdendo demais, não, mas eles têm a sensação de que estão. Então, os tratados estão sendo atualizados. O Brasil, hoje, tem um modelo de tratado, e talvez seja o momento de começar, porque os tratados têm um impacto
impacto para além do resultado final. Por exemplo, no Peru. E nós acabamos de processar o Peru na semana passada, alguns investidores americanos, um tratado de investimento. O Peru tem um processo no qual, se uma ação, você tem que mostrar primeiro que você tem a intenção, antes de fato, você processar. Isso vai primeiro para o Ministério de Economia e Finanças, e o que acontece é isso tira a disputa das autoridades locais, que conhecem a questão e se envolvem, e às vezes se envolvem por razões erradas, e levam para um outro nível, uma outra instância, que pode talvez resolver a questão. E em muitos casos, no Peru, isso é resolvido na instância superior. Você tira das mãos das autoridades locais para alguém que tem um interesse naquele acordo. E aí o tratado tem esse efeito. Ele encoraja os investidores estrangeiros e, se ele é redigido de uma forma adequada, não vai afetar. Uma das reclamações é que afeta a ordem pública, ou seja, o Brasil e outros países deveriam ter o direito de engajar em questões de ordem pública e mudar questões de ordem pública, e os tratados dão mais direitos aos fundos estrangeiros do que aos cidadãos locais. Mas, se for redigido de uma forma adequada, isso não deveria ser um problema. Eu acredito que isso agora seja um bom tempo para o Brasil considerar fazer isso. Claro que tem riscos, mas isso tem estimulado investimento estrangeiro de uma forma muito significativa. Mark, first of all, thanks a lot for your presentation. I'm going to switch to Portuguese as well. Mark, a nossa experiência aqui em arbitragem doméstica, a gente considera a audiência onde acontece o cross-examination o ápice do procedimento arbitral. E eu queria ouvir de você a sua experiência em termos de recomendação para nós, advogados, o que fazer, como preparar uma audiência arbitral, seja doméstica ou seja internacional. Eu, num seminário recente, um renomado arbitralista brasileiro, foi feita essa pergunta e ele disse o seguinte: eu tenho 3 dicas para vocês, para se prepararem bem para uma audiência. Para irem bem numa audiência. Número 1, preparação. Número 2, preparação. Número 3, preparação. Quais são as suas recomendações para um bom desempenho de uma equipe de advogados numa audiência? Well, my advice is prepare. Meu conselho é preparar, sem dúvida, mas deixa eu elaborar um pouco. Eu acredito que você quer ser a pessoa naquela sala de audiência que conheça os fatos melhor que qualquer pessoa, melhor que as testemunhas, melhor que os outros advogados, e que você estude os fatos. E aí depois, se a testemunha disser algo diferentemente daquilo que você conhece, você vai fazer, se valer de um documento ou se valer de um e-mail e dizer, mas você não disse isso aqui? O ponto-chave é realmente conhecer os fatos, ou seja, em primeiro lugar, investigar os fatos. Uma das coisas que acontece, e eu também represento clientes americanos em litígios aqui, disputas aqui na América Latina, e eu interajo com advogados, eles me dizem, olha, a gente não recebe treinamento em investigar os fatos. Eu acho que é verdade. E eles pedem para eu fazer. Então, eu tenho um caso em que parecia que os 2 autores locais, eles estavam discutindo quem fez o quê, eles criaram um slogan famoso que era usado por uma empresa americana. E foi usado durante anos. E falaram, olha, a gente que criou esse slogan.
E se você parar ali, eu vou dizer, ai meu Deus, eles são praticamente idênticos. Talvez eles criaram de fato, mas aí você investiga os fatos. E isso quer dizer que esse slogan, descobriu-se então que esse slogan tem 100 anos. E, além disso, eles nem criaram aquilo no país. Foi trazido de um membro do conselho diretor de um anúncio similar feito na Argentina na década de 70. Ou seja, os fatos mudaram a aparência do caso. Se de um lado você estava lá com a provisão dizendo, olha, se você rouba alguma coisa de alguém, você tem responsabilidade, por outro lado você diz, mas você não roubou, porque os fatos mostram que aquilo ali já tinha existência. É necessário investir na investigação e, em seguida, preparar. Seriam esses os meus conselhos. Mark, congratulations for your presentation. I have a couple of questions, very quick. At the beginning, 1996, there was some, the traditional judicial courts were a little reluctant about in relation to arbitration. And then em adotar a arbitragem. E depois isso cresceu e progrediu. E hoje a arbitragem é abertamente aceita, mas ainda temos áreas em que o sistema não aceita a arbitragem. Em primeiro lugar, casos trabalhistas. Então, a minha pergunta é, com base na sua experiência em outros países, eu sei que você não tem esse problema aqui no Brasil, mas aqui, você não tem esse problema nos Estados Unidos, eu quis dizer. No Brasil, nós temos muitas ações trabalhistas, o número é vertiginoso. Com base na sua experiência, o que outros países estão fazendo em casos trabalhistas? Eles estão adotando a arbitragem? Eles são levados à arbitragem? Qual é o cenário? Na minha experiência nos Estados Unidos, há 20 anos tem havido arbitragem em casos trabalhistas e a sensação é dúbia, porque as empresas criam um sistema que é enviesado, claro. E eu mencionei isso anteriormente também. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados dizendo não pode ter arbitragem em casos trabalhistas. E aí o Wall Street Journal começa a mostrar estatísticas no domingo, isso foi publicado no domingo, dizendo, olha, os empregados ganham 2/3 dessas ações, ou seja, não é tão injusto assim. Mas é uma área nebulosa e controversa, porque isso é onde a controvérsia está. Você tem uma grande empresa criando o sistema, e a preocupação é que vai ser enviesado. Isso acontece em direito do consumidor, isso acontece também em casos de seguradoras, e tem uma suspeita de que o sistema não funciona, mas ele funciona se ele for regulamentado de uma forma adequada. Ou seja, deve ser experimentado, ele é mais eficiente, e se não for um sistema enviesado, ele vai ser justo e mais eficiente, e você vai ter a resolução mais rápida e talvez até reduzir o número de ações trabalhistas. Novamente, obrigada por sua fala. Eu vou continuar em inglês. Eu sou um advogado de aquisições e fusões, trabalho com negócios internacionais implementados no Brasil. Eu ouvi o senhor disse, talvez eu tenha compreendido errado, mas o senhor mencionou que a arbitragem internacional pode incluir recursos. Isso para mim é novo, porque a minha prática é aqui feita no Brasil, mas isso se for verdade, como que funciona? Como que esse sistema recursal funciona? Pelo que eu entendi da sua fala, isso está previsto no contrato, né, na cláusula arbitral. Mas, se o senhor puder dar um pouco mais de informação sobre recursos na arbitragem, eu agradeço. Havia uma grande demanda por uma possibilidade de recurso, porque as empresas não se sentiam confortáveis com um único
tomador de decisão. Então, por exemplo, eles têm um sistema em Nova York de que há um conselho arbitral, né, com mais gente, eles precisam fazer isso de uma forma rápida e eficiente, mas a Associação Arbitral Americana tem uma regra, ela é prevista dentro do contexto da arbitragem, não ocorre em juízo. A ICC também tem uma regra similar. Eu sei que a CPR tem cláusulas compromissárias que prevêem a arbitragem, a DR também. Isso está previsto no sistema arbitral. O que você precisa é ter de um outro árbitro. Precisa também levar em conta os custos. Não é um novo julgamento, não é uma nova arbitragem, perdão. Você simplesmente olha para a decisão se ela foi adequada ou não. Eu acho que essa é uma das questões mais delicadas no Brasil, porque a gente precisa entender que a gente foi de um sistema, que é um sistema judicial, que acomoda dezenas de recursos, e os brasileiros estão muito acostumados. Eu perco, eu tenho oportunidade, outra oportunidade, e apelo durante várias vezes. Há 20 anos, nós, os pioneiros na arbitragem no Brasil, foi muito difícil convencer os empresários de sair de um sistema judicial que tinha muitos problemas, mas ao mesmo tempo tinha uma possibilidade e um conforto infinito de permitir que a parte que perdesse pudesse recorrer, para um sistema que, em tese, a decisão arbitral é final e não é passível de recurso. Como que você convence o empresário disso? Você está agora escolhendo um processo mais ágil, mas cuidado, porque a decisão vai ser final e irrecorrível. E apenas em circunstâncias muito limitadas, essa sentença arbitral pode ser levada a juízo. Essa questão do recurso tem aparecido na comunidade arbitral como uma alternativa para acomodar esse medo. Porque, em geral, é esperado que, claro, a sentença seja justa, adequada e jurídica, mas a gente pode enfrentar sentenças ruins, sentenças arbitrais ruins. Porque, como temos muitas arbitragens, às vezes um árbitro acumula muitos processos de arbitragem. Se eu contasse para o senhor quantas arbitragens um único árbitro hoje tem no Brasil, esse sistema recursal pode ser uma solução boa para acomodar a insatisfação que muitos empresários têm em relação à arbitragem. Na Inglaterra, há áreas especiais. Na Inglaterra, a arbitragem ela é especializada de acordo com os setores da indústria, de algodão, por exemplo, grãos. E alguns têm normas dizendo que o recurso vai se deter a aspectos normativos e não aos fatos. Ou seja, se a gente se detém nos fatos, a gente vai reformular tudo, não é o caso. Mas quando há uma questão jurídica, por exemplo, uma manifesta má aplicação da lei, um conselho arbitral recursal vai revisar esses aspectos jurídicos e eu penso que isso, de fato, acomoda essa preocupação que muitos empresários brasileiros têm. E sabe por que eu acredito nisso? Porque temos uma instituição que até recentemente a decisão era completamente irrecorrível. Isso fazia até parte, era o charme. Isso era no futebol, era o juiz que tinha a palavra final. Agora a gente tem o VAR, que é o vídeo, né? Para a gente é horrível isso. Nossa, como assim? Vai recorrer 5 minutos pedindo ou esperando a revisão da decisão do juiz? Bem, se acontece no futebol, por que não pode ocorrer na arbitragem? Eu gostaria de acrescentar uma outra questão, como o Gilberto disse, a questão principal é saber qual que é o escopo desse recurso. Mas a gente saiu, né, de convencer
os empresários para desistir do judiciário, e agora a gente tem uma segunda onda, que é convencê-los que algumas questões dentro de M&A nem deveria ir para a arbitragem. Ou seja, se você tem uma cláusula de ajuste de preço, que é muito simples, muito direta, por que submeter tudo isso para uma arbitragem? Por que não ter um procedimento mais ágil e mais simples? Um procedimento que não teria tantas ferramentas da arbitragem, mas que atenderia os objetivos das partes. E, claro, em manifesta violação do direito, você poderia ter arbitragem, mas agora é para ir nessa direção que estamos indo, identificar que há casos em que nem de arbitragem precisamos. Deixa eu só falar duas coisas. Uma parte importante do recurso é que isso só acontece depois da sentença final. Isso não acontece, isso não é interrompido, né, em decisões preliminares. Isso uma coisa, isso já reduz. A outra coisa que eu posso acrescentar ao que a Gisela falou é que no setor da construção civil, por exemplo, eles chegaram a alternativas em que vai ter um especialista indicado no início, um engenheiro, que vai decidir rapidamente, no meio da construção, se alguém está certo ou alguém está errado. Então, esse sistema é muito flexível e na construção civil isso tem funcionado muito bem, de modo a evitar prejuízos ao final. Mark, parabéns para a Mark, apresentação. congratulations. Parabéns pela apresentação. Eu sou membro de uma Câmara de Arbitragem desde 2001 e essa, sem dúvida nenhuma, foi a melhor apresentação sobre arbitragem que eu já assisti. E a minha pergunta vem complementar a pergunta de outro colega que perguntou quais eram as recomendações para os advogados numa cross-examination. Então, a minha pergunta é, com base na sua experiência, qual a sua recomendação agora para o árbitro que vai conduzir uma cross-examination? That's a hard one. É uma pergunta difícil. Essa é realmente uma pergunta difícil. Porque você senta, fica lá como árbitro, e você precisa ter cara de neutro, manter as aparências. Por outro lado, algumas testemunhas são péssimas e você quer acabar com elas. Nesse sentido, você precisa de controle. Eu diria isso. Você não faz... Não é que você não faça perguntas, mas você não tem que fazer... Você levanta o ponto sem fazer a pergunta final e manter equilíbrio. É muito frustrante como árbitro, e você vê que algo está errado, mas você precisa manter a sua neutralidade de modo a conservar e preservar a sua credibilidade. É claro que eu só pergunto depois que as partes fizeram todas as suas perguntas. Eu espero também que os meus coárbitros façam as perguntas deles, mas eu busco não levar até o último ponto, que possa destruir a testemunha e aborrecer as partes. Eu tento simplesmente levantar os fatos. Bom, Mark, muito obrigado. Acho que aqui nós ficaríamos realmente... Acho que seríamos capazes aqui de ficar horas ouvindo realmente, como a Gi falou, você é um excelente contador de histórias. Isso é apaixonante, ainda mais no direito, é sempre maravilhoso. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente esse seu tempo aqui que você teve para trocar essas ideias aqui com todos nós e convidá-los aqui, a todos aqui para o nosso coquetel, que agora ficamos aqui no nosso bate-papo informal, né, Coraci? Você quer fazer alguma colocação, Coraci? Por favor, que você ficou tão quietinho aqui que eu gostaria de ouvi-lo, por favor. Então você faz um encerramento agradecendo então, e convidando todos para o coquetel depois. Eu gostaria de... Em português ou em inglês? Faz em português. Okay. Eu gostaria de dizer que é um privilégio enorme ter recebido
do César essa expressão de apoio para uma iniciativa como essa. Eu tinha certeza que podia ser um grande evento, que eu conheço o Mark há mais de 20 anos, eu sei da competência dele, da dedicação, e ele gosta de fazer esses eventos. Ele é um grande storyteller. Eu quero agradecer muito ao seguinte, primeiro ao Cagé, esse grande presidente nosso, grande amigo, por ter abraçado essa causa e contribuído essencialmente para que isto acontecesse. Obviamente, a Gisela e o Renato, enquanto ele estava dirigindo, também foram fundamentais para o sucesso deste evento. O Gilberto compareceu na hora certa e fechou o evento com grande valor, mas principalmente a Silvia Naufal. A Silvia merece todos os aplausos. Ela foi essencial em pegar todas as peças e colocá-las no lugar. Eu não vejo nenhum defeito, nenhum problema. Esse evento foi perfeito, do meu ponto de vista. Então, com isso, eu quero deixar bem claro o quão satisfeito eu estou com vocês e muito grato. E ao Mark, it goes without saying, que o Mark, eu sabia que ele ia brilhar, porque ele brilha realmente. São mais de 20 anos de convivência e muitas das histórias que ele contou para mim em particular. Então, com isso, nós vamos para o coquetel. Eu quero dizer o seguinte, que existem alguns livros do Mark que estão aqui disponíveis. Se alguém quiser como presente, e se houver a possibilidade de que ele dê um autógrafo, eles estão lá fora e não são muitos, mas algo como 15 livros aí disponíveis, tá bom? Muito obrigado. I want to thank César. Eu gostaria de agradecer ao César e a todos aqui na mesa e ao público por ter tido paciência. Foi uma honra estar aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu certamente gostei. Coraci, muito obrigada. Ele é, de fato, um amigo muito querido. E ele me dá o dever de casa. Ele me deu esse dever de casa e foi um prazer e uma honra. Obrigada. Então, muito obrigado. Então, vamos ao nosso coquetel aqui, sempre oferecido pela Care Plus e PUE. Muito obrigado, gente.